Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Submundo Literário. Dessa vez a gente vai se focar nos personagens descritos por Hirohito de Moraes no livro Boca do Lixo, né? Que eu já fiz um vídeo a respeito da introdução que ele dá à Boca do Lixo, e agora eu vou falar dos personagens descritos por ele, nas palavras dele, né? Então vamos lá. Elsa. Em fins de 1953, perdido já o embaraço e o retraimento naturais a todo rapaz em período de iniciação sexual, surgiu o meu primeiro caso. Chamava-se Elsa, era baixinha, 10 anos mais velha que eu e puritana. Ou pelo menos tão puritana quanto pode ser uma mulher da vida. Não fumava, não usava tóxicos, não bebia nem jogava, além de não gostar de bares ou farras. O seu único divertimento era escutar novelas num velho rádio alugado. Osni Freitas de Almeida veio a celebrizar-se como refinado vigarista, o maior embrulhão que já pisou o terceiro distrito. As embrulhadas que o cérebro do Osni bolava, visando tirar dinheiro mansamente do próximo e do distante também, eram obras-primas do logro e da artimanha. Profundo conhecedor da alma humana, psicólogo que era por natureza, bastava-lhe a troca de poucas palavras com uma pessoa para que ficasse sabendo com exatidão qual faceta daquela personalidade seria mais vulnerável à aplicação de um logro, qual o tipo de golpe que melhor se aplicaria ao caso, bem como a avaliação instantânea do quanto podia ser-lhe tomado, que era unicamente nesse aspecto que os seres humanos lhe interessavam. Com isso, não raramente na vida sofria Osni atentados de morte ou espancamentos violentos, dos quais sempre saía, ainda que por vezes aos pedaços, para a consumação de novos golpes, novas embrulhadas. Nelsinho da 45. De origem judaica, caracterizou-se pela valentia e violência. O encargo da violência lhe foi imposto ironicamente pela beleza, quando jovem, de suas feições. Mal completara ele os seus 18 anos, quando teve a desgraça de ir parar na prisão por vadiagem. Em um tal ninho de monstros, aporta então o nosso Nelson Feições de Querubim, que ele não só... Essa história é muito engraçada. Que ele não possuía qualquer propensão para esse negócio de ser mulher de preso, ele o deixou bem claro, em vermelho vivo, através de das muitas navalhadas que distribuiu entre seus pretendentes. Escrito em sangue, deixou firmado nas carnes pederastas a sua condição de garoto bonito e homem. Malaguti. Descrever o Malaguti faz meio difícil, que ele não era humano e isso fica fora de qualquer dúvida. Valente, mas de uma valentia parida pela demência, terrivelmente sanguinário e perverso, viveu toda a sua vida extorquindo e assaltando os demais integrantes do submundo. Fraco de corpo, nunca usou um revólver, sendo a faca, a navalha, as suas armas. Morreu baleado pelas costas, é claro, em Caxias, no Rio de Janeiro, para onde fora, após ter fugido da casa de custódia de Taubaté. Cangaceiro, nortista atarracado, de gestos e andar desengonçados, que em muito lembravam um gorila, com um enorme, larga e assustadora cicatriz numa das faces. Era um imenso depósito ambulante de ignorância e violência. Mesmo quando achava que devia ser amável, mesmo quando o estava sendo de coração, os seus modos, o tom da sua voz, o seu palavreado, o conjunto da sua figura, enfim, infundia o temor. Era o seu jeito, seu modo de ser. Já em idade madura, de uma viagem que fez ao norte e retornou casado com uma moça da terra. Um primor de mulher, gentil, prendada, muito feminina, antítese extremada do que era o cangaceiro. Por esse anjo caído do céu e pelos filhos que vieram, regenerou-se o Vilobaldo, esse era seu nome, aposentando-se do crime. Joãozinho americano. Como figura humana, foi um paradoxo em vida. Baixinho, lá pelo 1,55 m, de físico mirrado, semi-analfabeto, de todo desleixado no vestir-se, tinha a aparência de um sagui crescido. Não creio tenha jamais lido um livro, ido a uma sessão de cinema ou chegado a saber em tempo algum o nome de qualquer presidente de um país vizinho. Em se tratando de mulheres, era um pequeno sultão. Possuía a um só tempo 3, 4 mulheres e por vezes até mais, que iam sendo dispensadas e substituídas por outras à medida que se tornavam desobedientes ou faltosas. As mulheres de Hirohito. Sempre fora comum, quase que um direito, os grandes nomes da Boca terem mais de uma mulher. E se apresentei como espantoso o caso específico do Joãozinho americano sob esse aspecto, foi apenas por ser mesmo absurdo que um sujeito como ele pudesse ter tantas e bonitas mulheres. Em algumas ocasiões vi-me marido de 3 mulheres a um só tempo, todas de comum acordo,
respeitando-se uma como que hierarquia na qual Zenaide sempre ocupava o primeiro lugar. Aladdin foi uma montanha de músculos que pertenceu à polícia marítima. Era lutador de luta livre e como tal se apresentava na televisão, naquelas marmeladas que tanto sucesso fizeram. Mas não era só na televisão que lutava, fazia-o nos bares, nas boates, em cada esquina da boca. Internado no manicômio judiciário, algum tempo depois, ao que me consta, ali veio a falecer. Teleca. Quanto a Teleca, coisa meio complicada de se explicar, pois se tratava de uma mulher-homem, ou de um homem-mulher, sei lá. Quinzinho. A Amanda, no primeiro vídeo, Guess Who 121, se não me engano é o apelido dela aqui no YouTube, me pediu que eu falasse do Quinzinho. Pois então, Amanda, aqui vamos falar do Quinzinho. A mim, particularmente, o Quinzinho, como pessoa, sempre me fora simpático. Não só por ser um sujeito muito engraçado, sempre contando piadas, fazendo gracejos onde quer que estivesse, desde que não se encontrasse, é claro, no papel de valente, mas também por ser autêntico na sua valentia, isto é, não escolhia com quem ser valente como fazem muitos. Voltando ao Quinzinho, depois mais pra frente ele fala, voltando ao Quinzinho, lá um belo dia resolveu de longe entrar em guerra comigo. Para tanto dirigiu-se a um dos meus apartamentos para dele apossar-se. Foi justamente naquele que se encontrava a Zenaide, invadindo-o. Discutiram, ofendeu-a muito e chegou a dar-lhe um tapa no rosto. Mas o Quinzinho, em sendo preciso, teria manha de mamar uma pulga, arranjaria jeito de forçar-me a aceitar as pazes. O Quinzinho, acompanhado do Xodó, filho explorador do Lenocínio, estava à minha espera, escondido atrás da esquina. Isso ele está falando um dia que ele saiu de uma delegacia. De cara encostou-me um 38 ao peito, mas com muito jeito, dizendo, tá vendo, se eu quisesse eu podia lhe matar, para logo em seguida acrescentar, pô rapaz, vamos deixar esse negócio de guerra pra lá. E prosseguiu fazendo uma bela apologia à paz, no que se fazia secundado pelo Xodó. E voltamos às boas, condicionado ao pedido de desculpas que faria a Zenaide. E duas mulheres que ele fala muito no final do livro, já quando ele estava sendo caçado pela polícia, e a Zenaide fugiu dele, e ele foi atrás da Zenaide, então ficava a Zenaide, ele atrás da Zenaide e a polícia atrás dele. Ele fala da Cláudia e da Carioquinha, tá? Então a Cláudia, quase loura, 1,70 m, robusta sem ser gorda, fora Miss Metrópolis uns pares de anos antes. O certo é que ela queria livrar-se do Ari. Ela tinha um namorado maluco que chamava Ari e ela queria se livrar dele. Então, mas como? O cara, além de estar amalucado, era da polícia, endoidava de todo a cada vez que você falava em separação. O jeito era conseguir uma encrenca das boas, de preferência com morte e tudo, da qual lhe resultasse cemitério ou prisão. E foi aí que pensou em mim, de quem tanto ouvira falar. Então ela inventou uma história que ela tinha sido assediada pelo Hiroito, para que o Ari ficasse com raiva do Hiroito e procurasse ele até para matá-lo, e aí ele ia contar essa história pro Hiroito, e foi uma confusão só, e aí ele descobriu que ela era uma mulher tipo, que tinha poucos escrúpulos, que era uma mulher malvada mesmo, né? Fazia de tudo para sair com a sua. E a Carioquinha. Conheci a Carioquinha por intermédio da Cláudia. Sua história era de tantas outras meninas. Fora seduzida, fugira de casa, perambulara pela Rua Augusta, aparecera na boca. De carioca só tinha um apelido, sei lá porquê, pois era de Minas Gerais. Não era culta, mas instruída, possuindo boa educação familiar religiosa. Então, pelas descrições dos personagens, vocês podem ver o humor que o Hiroito ele faz nesse livro, né? O humor, o sarcasmo, a ironia e tudo que ele usa como artifício literário para contar as desventuras dele na boca do lixo. E é isso, gente. Com isso eu me despeço. Tchau, tchau pra vocês. Beijo.